É isso aí, galera. Já já entra no ar mais um Tá Ligado e hoje eu vou trocar uma ideia muito legal com a Ana Paula Torquetti, que é uma jornalista aqui da nossa região, enfim, jornalista, cantora, garota propaganda. Se eu fosse você, eu não perdia esse programa de jeito nenhum. Já já eu volto, hein? Fui! Tá começando mais um Tá Ligado e hoje a gente tem a honra de receber ela, que é símbolo de profissionalismo e amor na pele. Seja bem-vinda, Ana Paula Torquetti. Muito obrigada, Vitor. Tudo bem? Aqui, Tá gelado, ó, Vitor. Estúdio é gelado. Ana, muito obrigado por estar aqui. Nesse período seu de televisão, enfim, são mais de 18 anos nessa profissão de comunicadora, né? Enfim, na TV, em podcasts, enfim. Como você encara e leva como responsabilidade essa questão de entrar dentro da casa das pessoas e até mesmo essa abordagem na rua, enfim, em restaurantes? Como você encara isso na sua vida? Olha, no fundo, é muito, muito, muito legal, viu? Posso dizer isso hoje com segurança. No começo da carreira, a gente tem um pouco de receio de falar isso, né? Porque tem tanta gente nessa área fazendo ou rádio TV, ou jornalismo e tudo mais, e fala assim, você quer trabalhar na TV só para aparecer e tudo mais, só para apresentar, e a gente sabe quantas funções tem aqui atrás da câmera, né? Cada um fazendo uma coisa. Quantas pessoas profissionais precisam para a gente conseguir colocar um programa na TV? Então, para você assumir isso que você gosta de apresentar, demora um pouquinho. Não sei como foi para você. Não, para mim demorou. Se você ainda logo nem assumi de cara, ainda. Se você logo de cara fala, é isso que eu quero mesmo. Mas aí, quando você faz uma coisa que você curte, sabe? Que você tá se realizando ali, fazendo e tudo mais. E aí, a forma como as pessoas te valorizam é essa, de te parar às vezes na rua para pedir uma foto, pedir um autógrafo, né? Porque eu sou da época do autógrafo, né? Vitor, desculpa, mas aqui, ano que vem já faço 40 anos. Essa época da selfie. Mas é um reconhecimento muito gostoso, assim, sabe? Eu acho que é a forma que as pessoas têm de valorizar o seu trabalho, de falar, poxa, te assisto, te vejo lá. Tudo bem que a TV dá um pouco esse ar de uma coisa meio inatingível, né? Um glamour, assim, que a gente sabe que não é bem assim, viu, gente? Não é? Mas é muito gostoso, assim. E eu faço questão de sempre tratar bem, sabe? De se eu posso mesmo. Às vezes a gente está na correria, não consegue dar toda a atenção que a gente consegue, mas eu acho que ter essa gentileza com as pessoas que estão fazendo isso com a gente é muito, muito gostoso, sabe? E quando você, tipo assim, se deu conta que, caraca, uma pessoa me parou na rua, eu entro dentro da casa dela, e você levou isso de boa, falou, mano, quando virou uma chave, caraca, tem muita gente que me assiste, eu tô andando na rua, muita gente me para. Isso foi muito legal mesmo. Você me falou isso, eu lembrei de um episódio, quando eu estava na redação do jornalismo, na época na TV Vanguarda, na afiliada da Globo aqui, e eu fazia plantão de fim de semana no site VNews, na época não era nem G1, era o site VNews. E caiu essa ficha no dia que eu estava escrevendo uma matéria para o site, que eu ia subir, e eu falei assim, gente, a pessoa vai entrar no site, vai ler essa matéria, vai se informar de uma coisa que eu estou escrevendo. Sabe quando dá aquela chavinha, você fala, meu, que legal, né? A gente poder ser esse instrumento de informar, sabe? De simplificar uma informação, de fazer com que chegue ali na outra pessoa, sabe? Então é uma sensação muito boa, assim, e uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande também, né? Porque eu sempre fui muito compromissada com o que eu faço, sabe? A gente vai até conversar sobre alguns episódios que aconteceram aqui, que às vezes a gente não tem noção o quanto a gente entra na vida do outro, quanto a gente influencia. Hoje a gente fala muito desse lance de influenciador, tal, digital, ou em todos os sentidos, mas o influenciar no real sentido da palavra mesmo, né? Porque é aquilo que é a sua imagem que está ali, é o que você está falando, tudo bem, é a notícia, é a informação, mas quem está passando é essa pessoa aqui, seja no jornalismo, seja na publicidade, que hoje é algo que eu faço também, mas é uma responsabilidade muito grande, sabe? Às vezes você transforma uma vida ali, você muda uma ideia, a pessoa muda um rumo pelo que você está falando, sabe? Então eu fico assim, nossa, eu preciso pensar direitinho, preciso saber o que eu estou colocando aqui no ar, né? Até mesmo hoje nas suas redes sociais, você pensa muito antes de fazer um post? Eu penso, viu? Eu penso, gente. Apesar de estar numa fase um pouco mais madura, você sabendo lidar um pouco mais com a situação, tem esse outro lado também, né? Que as redes sociais, elas têm um poder que às vezes foge do nosso controle, né? Então, assim,
a pessoa interpreta aquela informação, interpreta aquilo ali do jeito que ela quiser e faz o que ela quiser também com aquilo, né? E às vezes pode vir contra você esse lance do cancelamento, né? Das pessoas te crucificarem. Cancelamento hoje tá... Sabe, que às vezes é uma coisa que você fala, então por isso eu sempre penso muito, eu tento sempre ficar numa posição mais neutra, não gosto de entrar em muitas polêmicas, eu acho que não vale a pena esse desgaste todo. É uma conduta minha, eu sei que tem muita gente que prefere, que gosta de fazer dessa forma, mas eu prefiro não. Assim, mas você já se sentiu presa num lance assim? Tipo, caraca, mano, eu queria falar sobre isso, mas eu acho melhor não? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Tem várias, tipo assim, putz, mano, eu não posso falar disso, eu queria muito falar. É um assunto que tá bombando, não, isso daí eu não posso falar. Tem sim, porque a gente é ser humano, né? A gente tem as nossas opiniões, a gente tem ali o nosso ambiente, o nosso convívio, as nossas ideias, e às vezes, por algum compromisso comercial, às vezes, né? Por uma questão mesmo de você ter esse receio de como que as pessoas vão te julgar e vão, às vezes, num story que você faz, você destrói uma carreira de 15 anos, sabe? Então, nesses momentos eu prefiro desabafar com quem tá comigo, tal, do que colocar numa coisa que depois eu não tenha mais controle, assim, sabe? De como vai ser. A gente sabe que o seu público em si, em geral, gosta muito de você, para na rua, enfim, pede foto e tal, te reconhece das telas, mas você já sofreu algum hater também? Tipo assim, a pessoa te viu, uma pessoa sem noção, nossa, Ana Paula, não sei o quê, eu prefiro a fulana no seu lugar. Então, pessoa, eu acho que eu ia rir, porque a minha reação é sempre levar para um lado mais leve e cômico, assim. Mas, olha, eu acho que eu tive muita sorte nesse sentido também, sabe? Não sei se é por esse meu jeito de levar as coisas, que eu não levo tanto a ferro e fogo, sabe? De querer retrucar ou de querer, enfim... sempre, eu acho que o lado do jornalismo me fez, assim, sempre pensar no outro lado. Por que aquela pessoa está falando daquele jeito? O que a gente aprende na essência mesmo da profissão, na faculdade e tudo mais, é o quê? A gente tem aqui uma informação, que alguém está falando de um lado, outro do outro lado. Então, a nossa função é entender tudo isso e passar essa informação para frente para quem está recebendo tirar a sua conclusão. Então, na vida, eu também levo por esse lado, sabe? Se você está falando por aquilo, eu tento imaginar por que você está falando isso, sabe? Você está passando por alguma situação, ou você está... Enfim, A pessoa falou sem maldade mesmo... eu acho que aquilo, se ela fez aquilo é porque é o máximo que ela consegue fazer, o máximo que ela tem para oferecer, sabe? Eu tento ver por esse lado, assim. Você acha que alguém, tipo assim, de tanto te ver na TV, acha que cria uma intimidade quando te vê na rua? Com certeza. Nossa, as pessoas olham para mim... Uma senhorinha te trata como se fosse neta. Principalmente as senhorinhas, né? Porque eu peguei uma fase da TV, entrei em 2005, mas eu acho que lá para 2010 que eu comecei mesmo a aparecer no vídeo, assim. Então era uma fase que a TV era o principal meio de comunicação de massa, assim. A internet não era tão forte ainda, né? Então as pessoas realmente sentavam para assistir o jornal, para assistir alguma coisa na TV. Então tinha muito essa ligação. Então eu peguei uma época que as pessoas fixavam a imagem e o nome, né, de quem estava ali na TV e tudo mais. E aí, agora com o passar dos anos, essa fase da galera um pouco mais jovem já não assiste tanto a TV, então hoje eu tenho que explicar quem eu sou tal, e tudo mais, eu era lá da TV. Mas esses mais velhos, é uma belezinha. Ah, sim, eu lembro você lá no jornal de manhã, ou eu lembro você de madrugada. E é muito gostoso isso que eu falo, né? Esse reconhecimento, assim. E eu faço questão de tirar uma foto, de conversar de alguma coisa. Gente, no começo do programa eu abri falando que ela tem amor na pele, mas agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês entenderem do que eu estou falando. Caraca, Ana Paula! Que loucura é essa, Vitor do céu? Mano, eu que tô de fora, eu fiquei... Doideira, como é que... Gente, essa emoção, como é que você se sentiu? Esse era uma pessoa... Entra no carinho do fã que a gente estava falando, Exatamente, que a gente não tem noção do quanto a gente interfere na vida da pessoa para ela ter a coragem de fazer isso, né? De tatuar o meu rosto nas costas dele, assim, cara. Ele, como eu te falei, na época não tinha nem Instagram muito forte ainda, ele comunicava comigo pelo Facebook. E sempre era aquele perfil assim: oi, Ana, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você. Sempre mandando algumas mensagens assim. Nada muito invasivo também. Nada. E eu não conseguia sempre responder todo mundo, mas de vez em quando respondiam. Ou era um Feliz Aniversário, um Feliz Natal. Então eu tinha esse contato assim com ele.
E aí, na época dos realities de voz aqui, The Voice e tudo mais, os participantes da região faziam uns pocket shows por aqui, nos shoppings, e eu ia fazer as matérias, né? E ele sempre estava nesses lugares. Ele ia para tirar uma foto, para pedir um autógrafo, às vezes ia com a nossa foto impressa e pedia, autógrafo aqui, nossa foto e tal. E assim como eu atendo outras pessoas enquanto eu estou numa gravação e tudo tranquilo. Você marcou o rosto dele? Não. Por sempre ver? Sim, tem umas figurinhas carimbadas, mas assim, é o cara que sempre tá ali, que fala comigo no Face e tudo mais. Aí teve um dia que ele mandou uma mensagem falando... Caraca, faz tempo, Facebook, né? Fez, cara. Foi em 2015, ó. Já tem o quê? Vamos fazer conta aí, gente, comigo. A gente tá em 23? 8 anos? 8 anos, muito obrigada. Fizemos comunicação. Meu supletivo é top, meu supletivo... E olha que eu fiz Kumon, hein? Eu fiz Kumon. Mas então, aí ele mandou uma mensagem falando assim, eu fui no show tal, mas não era você que estava nesse dia, não fui eu que fui fazer a matéria. E aí eu contei pra repórter lá, era a Marcela Mesquita, né? Ele falou, eu fui no show, você não estava lá, onde você estava? Responde agora. Ele falou, não, foi muito legal, eu tirei foto com ela, então era a Marcela Mesquita na época, que hoje está na TV Tati, na SBT. E ela falou, e você... E aí eu contei pra ela que eu fiz uma tatuagem da sua fisionomia. Aí eu parei assim, aí eu nunca respondi, eu falei... E a Marcela te falando isso? Não, foi ele que me contou. Ele que te falou? Depois que eu fui conversar com a Marcela nem tinha me falado ainda. Porque acho que ela nem acreditou na hora, né? Então eu acho que nem, sabe, só comentou. Aí eu falei, uma tatuagem? Comecei a responder assim, ele, e como era de se esperar, ficou super bonita e tal. Eu falei, deixa eu ver. Eu mostrei. Ele, eu acabei de fazer, ela tá um pouco ferida ainda, então daqui uns dias eu te mando e tal. Falei, tá, onde que você fez? Conseguiu dormir em paz? Não. Na verdade, de primeira, eu falei assim, ele deve estar querendo chamar atenção. Fez um azinho ali, sabe, pequenininho. Não tinha noção do que era ainda, né? Mas fiquei assim, tá, onde você fez? Ele falou, nas costas. Caraca, eu falei, as costas é uma tatuagem grande. Beleza, era um sábado. Aí, no sábado seguinte, uma semana depois, eu tava de plantão na redação da TV, lá com todo mundo trabalhando e tal. E aí vem a mensagem dele na tela do computador. Oi, Ana, tudo bem? Ótimo sábado pra você. Aqui a tatuagem que eu fiz, e mandou a foto. Plim. Eu parei assim, eu falei, gente, é verdade o negócio da tatuagem, olha isso. Aí eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste, se eu chorava, se eu tremia. Eu não consegui trabalhar mais nesse dia, não consegui. Eu mostrava pra galera na redação. Mas o que você falou pra ele? Eu conversei com meu amigo policial, com minha amiga psicóloga, falei, como que eu respondo essa pessoa? Porque eu tava assim, ao mesmo tempo que você fica muito feliz por uma homenagem como essa, quantas pessoas você conhece que fizeram uma tatuagem, sabe, de alguém conhecido seu aqui próximo? A gente sabe lá, Paulo, isso é normal, coisa de ídolo, de fã, de Madonna, de Michael Jackson. Eu falei, ok, e Ana Paula? Madonna, Ana Paula. Falei, gente, não é comum. Então assim, você fica feliz pela homenagem e tal, mas por outro lado, você fica meio apreensiva. Você fala, cara, esse negócio de fã, né, não sei como é que é. Ai, né? Você fica meio assim, então é uma mistura de sentimentos. Né? Que eu lembro que o cara entrou no quarto. Tinha acontecido o lance da Ana Hickman, que um fã, né, um cara fanático, se escondeu dentro do quarto de hotel, e quando ela chegou, ele apareceu lá, e ele, eu acho que estava armado, se não me engano, tentou matar. Bizarro, assim. Foi uma história, então assim, você fica meio assustada, né, então só comecei a tomar um pouco de mais cuidado. Mas ele nunca foi uma pessoa invasiva também com você. Exatamente, o perfil dele era tranquilo assim comigo, né? Nunca foi algo que me incomodou ou que, sei lá, dava em cima de mim. Não era isso, era um perfil de fã mesmo, sabe? Assim, de gostar de estar do meu lado, de ficar emocionado, de pedir um autógrafo, coisas também que eu nunca fiquei tão confortável, porque eu falei, cara, eu sou aqui igual você e tal. Eu nunca me coloquei, sabe, num nível acima, assim. Mas era meio estranho, entendeu? E aí, assim, o tempo foi passando, um tempinho depois eu comecei a namorar o Maurício, então ele sempre esteve comigo nos lugares, sempre me acompanhou, e aí com o tempo ele começou a se afastar, assim, eu não sei se com essa figura masculina depois mais próxima de mim, ele foi ficando um pouco mais tímido e não se manifestou mais, Tá né? vendo, Maurício? Agora você tem que fazer uma tatuagem dela, tá? Pra estar no mesmo patamar e pedir em casamento, tá bom? Olha aí, não fui eu que falei sobre isso, porque eu já pedi em namoro, gente, agora em casamento, Em casamento tem que deixar com ele. Maurício, vou trazer aqui, vamos fazer isso, esse encontro aqui no programa. Vou organizar. Aí, vamos televisionar esse pedido. Ana Paula é concorrida, você pede logo em casamento. Ana Paula, nosso bate-papo tá muito legal, mas eu vou pro nosso primeiro intervalo, mas eu prometo que é rápido, hein? Não sai daí que eu volto já. Fui!
isso aí, Tá Ligado? Voltou do intervalo, eu falei que era rapidinho. Hoje eu tô falando com ela, Ana Paula Torquetti, que tá aqui com a gente. Ana, hoje você apresenta o Modo Vale, né? Que passa na TV Tati, que é filial da SBT, e também sobe pro YouTube, né? Exatamente. Você trabalha hoje nessas duas plataformas, tanto a TV como no YouTube. No bloco passado você falou que em 2005 só tinha TV, enfim, para você já estava mais acostumado. Agora, como você interage com esse YouTube? Qual que é a maior dificuldade de interagir para as duas coisas? Mudou muito para você? Eu posso dizer que eu passei por essa transição mesmo, né, de plataformas, como você diz, assim. Fazer o Modo Vale hoje é muito gostoso, é muito divertido. É uma fase, assim, que eu consigo ter mais domínio do conteúdo, porque, na verdade, essa é uma marca minha, né? Eu trabalhei aí durante 15 anos dentro de redação de TV mesmo. E com a pandemia, eu criei um canal no YouTube que era o Modo Vale, né? Então ele começou como um projeto digital, um projeto na internet. E depois de 4 meses que o YouTube estava rodando, que a gente recebeu o convite, eu e o Lucas Monqueiro, que apresenta comigo, que foi meu estagiário lá na TV Vanguarda, 10 aninhos mais novo que eu, né, Lucas? Mas aí foi muito legal isso, que a gente uniu essas gerações, sabe? A gente fez esse projeto no YouTube e 4 meses depois a gente recebeu o convite de transformar esse canal num programa de TV para ser exibido na TV Tati. Isso te deixou mais segura? Tipo assim, por ser algo que você começou, que você gerou, levar para a TV Sim. Foi algo que você ficou mais de boa? E eu acho que eu só assim concordei em voltar com esse formato para a TV, tendo essa autonomia e liberdade que eu tenho hoje, né? Porque a gente sabe que você estando dentro de uma empresa, dentro de uma emissora, você tem que seguir ali alguns padrões, algumas regras. Nem sempre você que comanda todo o conteúdo do seu programa, né? Apesar de eu apresentei, eu acho que durante uns 8 anos o Madrugada Vanguarda, assim, eu tinha muita... participava muito dessa produção de tudo que ia para o ar, mas a gente tinha ali, né, que seguir algumas regras da empresa. E o Modo Vale é o meu programa mesmo, sabe? A marca é minha, a gente desenvolveu tudo isso, a gente desenvolveu o layout, desenvolveu a marca, o conteúdo é nós dois que bolamos, sabe? E a gente quer mesmo valorizar as coisas aqui da região. Eu tenho minha trajetória profissional toda daqui, eu nasci em São José dos Campos, então para mim é muito forte isso, sabe? Poder brincar com as coisas daqui, trazer uma coisa mais leve, sabe? Mexer com tudo que movimenta aqui a nossa região, nosso dia a dia, e ter essa autonomia, sabe? Da gente poder fazer o que a gente quiser lá, sabe? Então, isso é muito bacana, assim, mas é um desafio, sim, você conversar com quem está assistindo pela TV e com quem está te assistindo pela internet, né? Ainda mais, assim, a gente pensou num formato super dinâmico para o YouTube. E aí, quando a gente foi para a TV, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque na internet é tudo muito, muito mais rápido, muito mais dinâmico. E se você passa aquele mesmo conteúdo na TV, às vezes você perde, sabe? Você piscou, você já perdeu alguma coisa, então é uma linguagem diferente. Então a gente teve que tentar achar um meio termo para servir tanto para um quanto para outro. E hoje a gente produz conteúdos exclusivos também só para o Instagram, sabe? Esses reels da vida, né? As trends do momento e tudo mais. E sempre fazendo com que as pessoas tenham uma interação com o conteúdo. Por exemplo, a gente postou um agora há pouco falando coisas que se você for joseense, você já fez alguma vez na sua vida. E a gente citou ali algumas coisas que... Dá um exemplo pra gente aqui. De sentir aquele friozinho na barriga quando você passa ali na descida do Habib's. Se o Dinho não acelerar na descida do Habib's, eu não passei no Habib's, mano. De tirar uma foto em frente à letra do Parque Santos Dumont. É que você é muito novinho, você não vai lembrar disso. Nos aviões do parque também. Mas lá tinha umas letras gigantes no parquinho e a gente tirava um A, foto um na B, letra. Exatamente. Separado. O que mais que a gente falou? Tirar a foto no corredor das palmeiras do Parque da Cidade. Todo mundo tem uma foto lá também. Chá de bebê, já vi uns 10 lá. Conhecer alguém que já trabalhou na Embraer ou na GM ou tá tentando trabalhar na Embraer ou na GM. Alguém que passou na WR, alguém que fez microcamp. Trabalhou na Tento também. E comeu o cachorro-quente da Neuza no São Dimas, caldinho no São Dimas. Então, sabe, a gente vai levantando coisas que as pessoas gostam se identificam, começam a interagir. E aí é um conteúdo que é exclusivo para a internet, que isso a gente não conseguiria fazer na TV, por exemplo. Aqui tem muita coisa boa para você tirar de conteúdo, né? A nossa região é muito rica, assim, né? O nosso
Vale todo, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Essa trajetória que eu tive, eu acho que na TV, em redação de TV, em produção e tudo mais, me deu muito conhecimento nesse sentido, sabe? De eu ter essa noção geral de tudo que a gente tem aqui e o que eu posso explorar hoje no meu programa, sabe? Pode crer, Ana Paula. Falando em rede social que você está falando agora, a gente acompanha suas redes sociais, acompanha, vê que você posta bastante vídeo cantando, enfim, em trio, barzinho. E eu queria saber quais são suas referências musicais, o que você costuma ouvir? Cara, ó, a música sempre esteve presente na minha vida, assim, né? Minha mãe canta, né? Eu falo que eu sou só uma herança genética, ela que é a cantora mesmo, sabe? Meu pai sempre gostou de instrumentos, então assim, a família sempre mexeu com música. E eu sempre levei isso junto com Eu até pensei em fazer música ao invés de fazer jornalismo, mas na época a gente fica naquela incerteza, nossa, viver de música no Brasil, como é que é? É muito difícil. É muito difícil mesmo viver de música no Brasil. Você também toca alguma coisa? Na verdade, canta? eu sou técnico de som. Olha aí. E é muito difícil viver de música no Brasil. Não é? Muito A gente difícil. acaba escolhendo uma outra carreira, que a gente acha um pouco mais sólida, mais segura, e vai levando a música ali, né, em paralelo. E aí, nesse período agora, pós-pandemia, assim, que, na verdade, eu saí da TV, saí da Record, foi em 2020. Foi de lá, nesses últimos 3 anos, eu consegui me dedicar um pouco mais à música, o que eu sempre gostei, o que eu sempre fiz em paralelo, mas, sabe, formatar um pouco mais, vivenciar um pouco mais isso, ter mais tempo mesmo para escolher, sabe, para fazer. E eu adoro, porque assim, é uma coisa que a música, ela transforma, né? Qualquer ambiente, transforma o humor. E você saber que está tirando um sorriso de alguém ali que tá te assistindo, aquele mesma sensação que você falou, alguém te assiste na TV e vem falar com você, alguém te vê cantar e vem, sei lá, elogiar sua voz, que gostoso ouvir você cantar. Isso é muito bom também, sabe? Eu me sinto realizada. Ana Paula, você disse que nasceu em São José. Que bairro que você nasceu aqui em São José? No Jardim das Indústrias. No Jardim das Indústrias? Sim. Ali pra cima, né? Perto da Johnson. Perto da Johnson, exatamente. Pode crer. Agora eu quero saber a relação assim, quando você era pequena, sua família falava o quê? Essa menina vai ser apresentadora. Não, essa menina vai ser cantora. O que você queria ser? Pior que eu sempre pensei nessa área de comunicação mesmo, sabe? Eu sempre era daquelas crianças que ficava imitando as propagandas de TV, sabe? Falava a propaganda de TV toda, fazia a previsão do tempo, assim, como se eu estivesse apresentando. Quando a gente ia viajar em família, meu pai adorava levar máquina fotográfica, aquelas filmadoras grandes ainda, tal. E aí eu apresentava o hotel, papai, olha, essa aqui é a entrada do hotel. Aí estava escrito assim, discoteca. Essa parte aqui é dos adultos, eu não posso entrar. Então assim, eu sempre fui essa, sabe, de apresentar, de dançar e tudo mais. Então acho que eu já sabia que era por esse lado mesmo, eles já tinham essa noção, sabe? Sempre me apoiaram, me incentivaram. Pode crer. E dessas duas áreas que você falou, tanto de canto como de apresentação, enfim, comunicação, qual que você sente mais falta se você ficar sem fazer? Ai, que difícil! Muito difícil essa pergunta. Porque eu acho que hoje o mais legal é isso, eu não precisar escolher, entendeu? Tem um momento da vida que você tem que escolher o que você vai fazer, o que você vai estudar, que áreas você vai seguir. E eu acho que eu entrei numa área, o jornalismo já me abriu muitas possibilidades. Dentro do jornalismo você já tem muita coisa para fazer. Eu acabei indo para a área de TV. Pelas oportunidades mesmo, né? Eu fiz faculdade aqui em São José e tinha uma estrutura de TV muito legal na faculdade, na universidade. Dali eu consegui o estágio, já comecei durante a faculdade já vivenciar o dia a dia da TV. Então você vai se apaixonando, você vai entendendo, você vai entrando nesse meio. E aí eu fui vendo quanta coisa dava para fazer lá e juntando mais com essas minhas habilidades também da parte artística aí, sabe? Então assim, hoje eu tento conciliar tudo isso, sabe? Até nos meus trabalhos que eu sou contratada mesmo, sabe? Eu sou contratada às vezes para fazer alguma publicidade, alguma coisa. Eu vejo, poxa, dá para cantar nessa publicidade também? Sabe, eu tento unir uma coisa com a outra para tentar ser cada vez mais eu, que sou tudo isso. A gente não é uma coisa só, entendeu? Não me faz essa pergunta, não me faz escolher, não. É muito ruim escolher uma coisa só, né? E você falou, ó, quando você é chamado para fazer publicidade, enfim, dá para cantar, a gente sabe que você fez inúmeras propagandas e você já pensou se aprofundar nesse ramo de atriz, enfim, fazer filmes, séries? Poxa, olha, teve uma época que eu fiz alguns cursos de teatro aqui, de teatro musical, que daí você consegue, Bem, né, sua cara. colocar interpretação, dança, canto e tudo mais. E eu participei até durante 4 anos de algumas peças de teatro musical que aconteciam lá em Campos do Jordão. Tem a Fundação Lia Maria Aguiar lá, que é uma fundação que tem uma estrutura animal, assim, de
de todas essas habilidades mesmo para as crianças carentes, mas eles fazem um espetáculo de fim de ano chamando atores já consagrados do Rio de Janeiro, equipe toda técnica, sabe? Todos que trabalham já com musicais mesmo. E eu tive a oportunidade de participar disso, sabe? Durante 4 anos com Fafi Siqueira, Mara Carvalho, Kaique Brito, Júlio Rocha, sabe? Tive contato com atores assim e vivenciei um pouco isso. E eu falei assim, poxa, ok, eu gosto aqui de cantar, gosto de interpretar, mas eu acho que o interpretar não é o meu forte, entendeu? Eu acho que eu tenho outras coisas que eu consigo desenvolver. Mais. Não sei se, tipo, fazer igual você falou, filme, série, seria uma escolha hoje, assim. Nunca diga nunca, né, gente? Mas eu já vivenciei algo assim, gosto muito, mas eu sei que você tem que se dedicar para ser legal também, sabe? Tem muita gente boa hoje, né? Então, assim, você tem que estudar, você tem que, né, treinar. Como eu falo, como a comunicação. Comunicação é treino, então qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar para sair bem feito. Pode crer, Ana Paula. A gente te acompanha faz tempo, acompanha suas redes sociais, vê que você é bem divertida, bem comunicativa. Para você falou para mim no off que é diferente da entrevista, né? Você sempre esteve na posição de entrevistador, né? E agora eu quero saber de você, eu vou espremer você. Ai, meu A Deus. gente te acompanha, enfim, sabe das suas redes sociais, você é bem alegre, mas tem alguma coisa que te deixa triste? Poxa vida, eu sempre, é uma escolha minha, assim, tentar Ou uma pessoa que te enxergar cansa, sabe? a vida de uma forma melhor. Eu acho que eu já vivi tanta coisa dentro de redação de jornalismo que é pesada, sabe? Que a gente tem que noticiar coisas tristes do dia a dia e tudo mais, que hoje eu sempre tento ver o lado bom das coisas, sabe? Eu acho que por isso que dá essa impressão, talvez, que eu sempre esteja mais alegre, mais leve e tudo mais, porque eu prefiro assim, sabe? Enxergar dessa forma. E agora eu quero saber de você, eu vou espremer você. Ai, meu a Deus. gente te acompanha, enfim, sabe das suas redes sociais, você é bem alegre, mas tem alguma coisa que te deixa triste? As pessoas quererem passar na frente de um jeito que não é legal, de verdade, sabe? Que eu falo, cara, não precisa ser assim. Você pode ser verdadeiro, você pode ser transparente, você pode ser claro, é só explicar direitinho, todo mundo entendeu, pronto, entendeu? Aí a pessoa às vezes quer ser malandra, sabe? Quer contar uma mentirinha, ou conta uma coisa que depois você descobre que não é aquilo. Poxa, isso aí me tira... Estressada. É. E nesse esquema de você ficar estressado, você já foi gravar algum dia muito estressado, onde você teve que, tipo, putz, mano, agora eu vou precisar fingir que eu tô bem pra mim poder falar, pra eu poder me comunicar aqui. Eu lembrei de uma situação agora de um casamento que eu fui cantar e a pessoa me contratou porque queria a Ana Paula cantando no casamento dela. E eu não fico rouca no dia anterior. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu nunca tinha ficado rouca na vida, eu nem sabia lidar com essa situação. Canta uma frase e fala, agora é vocês. Não é uma questão assim de, poxa, a gente conhece vários outros cantores, às vezes pega uma outra pessoa, um conhecido, gente, faz lá pra mim o casamento, mas não era essa a questão, porque a pessoa queria que eu a figura, Ana Paula, entendeu? Então, é essa responsabilidade que eu carrego também, sabe? Tipo, de você tem que estar bem, tem que te entregar. Eu sei que eu fui atrás de tudo que eu podia, de todas as técnicas do meu professor de canto e da fono e sabe, e a nossa mente também, sabe, de na hora você acreditar que vai dar certo e crer em Deus lá e dá tudo certo e no fim deu. Eu consegui cantar, a voz saiu, mas foi no período do casamento, cara. Depois eu ainda voltei a ficar rouca, então assim, eu me preparei para aquele momento, para aquilo ali eu entregar, sabe? E hoje, atualmente, o que você faz mais, Ana Paula? Você tá mais focada no modo vale? Você canta também? Meu, tá bem dividido, viu? Tá bem dividido, assim. O Modo Vale é um programa semanal e é gravado. Eu fiquei pensando nisso. Você deve gravar toda semana o Modo Vale, né? Não, então a gente consegue fazer um esquema hoje de já deixar alguns programas gravados, porque eles não são, assim, tão factuais. É lógico que se aparece alguma coisa que é do momento, a gente passa na frente ali, grava e põe no ar. Mas dá para fazer um planejamento gravado, sabe? Que a gente trabalha bastante com a edição mesmo do programa e tudo mais. Então a gente praticamente faz uma gravação por mês, às vezes 2. Às vezes tem algumas externas, que aí depende mesmo de algum evento, ou é algum cliente mesmo, né, que fechou algum merchan com a gente, algum comercial, então a gente vai fazer essa gravação externa. Então tem essa parte da produção e da gravação do Modo Vale. Tem a minha agenda de cantora, né? Que às vezes tem os eventos durante o mês que eu canto aqui e ali. Tem os eventos que eu faço a apresentação. Então, tenho, sabe, as datas no mês ali que eu vou apresentar
Tipo mestre de alguma cerimônia mesmo. cerimônia, exatamente, tal, alguma coisa assim. E os trabalhos comerciais, né? Eu tenho alguns contratos com algumas empresas que eu sou a garota propaganda da empresa, então a gente tem gravação de alguns vídeos institucionais ou algum vídeo para a rede social daquela empresa, coisas que vão aparecendo Caraca, no sua dia a vida é dia. corrida, hein, Ana Paula? Você concilia tudo isso, mano? E coisas que vão aparecendo no dia a dia mesmo, assim, como eu estou presente no Instagram, hoje eu posso dizer que eu sou uma influenciadora digital também. Eu não gosto de dizer isso porque eu acho que o Instagram é uma consequência de tudo que eu faço, sabe? É uma vitrine ali das coisas que eu faço. Mas, querendo ou não, ele tem a sua visibilidade e às vezes aquilo é importante para alguma marca. Então, eu também faço trabalhos exclusivos do Instagram. Então, no dia a dia, às vezes uma empresa me procura, ô Ana, você faz uma divulgação aqui de um serviço, ou de um produto, ou de uma marca. Então, também vai acontecendo isso no dia a dia. Pode crer. Gente, o nosso bate-papo tá muito legal, mas eu prometo que eu vou pro nosso último intervalo e volto já. Fui! É isso aí, estamos de volta com o Tá Ligado e hoje com a Ana Paula Torquete, para você que tá chegando agora. Se tá chegando agora e tá no YouTube, já volta pro começo para assistir tudo. Ana Paula, é o seguinte, você estava explicando um pouco da sua agenda corrida, né, no bloco passado. Cara, teve algum dia que você falou, putz, mano, hoje eu não vou fazer nada? Você tem algum dia na semana de não fazer nada? Se eu consigo, normalmente o fim de semana eu deixo sem compromissos profissionais, entendeu? Mas tem dia durante a semana que você fala, nossa, hoje eu não queria, não. A gente é humano, né? Tem hora que eu falo assim, poxa, porque eu coloco os compromissos como se eu conseguisse cumprir todos. Eu falo, como que você... Ana Paula do céu, sabe? Às vezes tem que dar uma respirada, Tem alguém que organiza sua parar. agenda, Ana? Eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje. O Mal me ajuda muito também, o meu namorado. Mas é praticamente eu mesmo, sabe? E eu tô até nessa fase, assim, de querer mesmo dar um próximo passo, de formar uma equipe, de ter mais pessoas pra gente organizar, pra eu conseguir continuar dando conta de tudo, né? Que graças a Deus, no trabalho nunca faltou. Pode crer. Isso é bom, né? Isso fala muito do seu profissionalismo também, né? Nunca ficar sem agenda, sem trabalho, isso é bastante legal. Pois é. Eu acho que essa é uma sementinha que a gente vai plantando. Sabe aquele ditado que você colhe o que você planta? Muito real, parece né? um clichêzão, mas é real, sabe? Hoje eu tô vendo assim, né, por exemplo, como esses programas que vocês me chamam para eu contar um pouco da minha trajetória, da minha história, é a oportunidade que eu tenho de olhar para trás e falar, cara, são 18 anos nessa área, então eu fiz alguma coisa para eu estar hoje colhendo tudo isso, sabe? Então, assim, o que hoje eu agradeço e tento aproveitar é essa oportunidade, sabe? Tipo, tudo que tem aparecido, eu acho que é um pouco de tudo, do trabalho que eu fui fazendo durante todos esses anos, com aquilo que eu te falei, com responsabilidade, com compromisso, sabe? Que a pessoa sabe que vai poder contar comigo. Se ela me chamou para alguma coisa, pode ter certeza você vai dar seu melhor que eu vou dar o meu melhor e a gente vai entregar ali o melhor, sabe? Não tem sensação melhor que essa de você ter esse feedback, seja de um cliente, seja de um amigo, seja de alguém que precisou de você e curtiu o que você fez, sabe? Pode crer, isso é da hora. Nesse tempo seu nesses 18 anos já de carreira, enfim, fazendo problema, já teve alguma publicidade que você recusou? Não, isso daí eu não faço. Teve. Você pode falar pra gente? Não precisa falar a marca, mas o... Tiveram duas situações, assim, que eu posso falar. Porque, como eu falei, para mim, isso também é muito importante. É uma responsabilidade muito grande. Não adianta ser legal para mim, a hora que eu tô ali fazendo a propaganda, aí você pede na sua casa, você usa aquele serviço e não é legal para você. Qual é a minha credibilidade nisso, sabe? Então, assim, tem que ser legal para poder colocar. Eu acho que é por isso até que hoje a maioria dos clientes me procura, porque sabe que se eu estou divulgando alguma coisa, eles têm certeza que é uma coisa bacana, sabe? As pessoas que me acompanham hoje têm essa segurança, sabe? A Ana não vai divulgar qualquer coisa ali. Se ela está falando é porque é legal mesmo. Mas é porque é uma decisão minha mesmo, sabe? Teve uma situação, por exemplo, de um aplicativo que ia ser lançado de entrega, de delivery das coisas, como um iFood da vida, como um Rappi e tudo mais. E eles estavam fazendo esses testes e tal, mas, cara, deu tudo errado nessa entrega deles, sabe? A demora, depois que chegou, a comida veio ruim, veio seca, tipo,
E eu falei assim, cara, nesse momento eu não vou conseguir divulgar isso pra vocês, porque tá ruim ainda, não falei assim, né? Mas assim, Caraca, pra passar esse feedback, desafio, você né? tem que ter todo, né, aquele jogo de cintura. Mas eles foram acompanhando o processo, eles mesmos já foram pedindo desculpa no caminho, eles viram que tava assim. E aí eu sempre antes da conversa, né, da contratação, eu falo, olha, eu preciso aprovar primeiro esse produto, esse serviço, para eu poder divulgar. E aí a gente sempre combina de fazer antes de ir pro ar. Nessa questão de publicidade, teve algum trabalho que você queria muito fazer e acabou não dando certo? Que eu queria Caraca, muito mano, eu fazer. queria muito fazer isso. Não por grana também, mas tipo assim, caraca, eu queria muito fazer e não rolou. Rolou. Deixa eu ver se eu lembro de algum. Não tô Não lembrando precisa nem ser agora. publicidade, pode ser um programa que acabou, sei lá, enfim, não indo pra frente. Ah, tinham algumas coisas assim que quando, por exemplo, quando eu estava na Record, eu apresentava um jornal do jornalismo diário mesmo, sabe? Assim, era o jornal das 6h30, que depois passou para 7 da manhã. Então era uma coisa fora do entretenimento. E aí lá eu tinha um projeto de trazer um programa mais leve de entretenimento, aquele que passa durante a tarde, todo dia e tal. E tipo, sabe quando foi quase assim e aí não rolou? E aí veio logo a pandemia e eu fui desligada nessa época aí, né? Saí da TV e tudo mais. Mas eu falo, às vezes nada é por acaso, né? Às vezes não é para acontecer naquele momento. Aquilo ali me preparou para depois eu poder fazer melhor ainda do meu jeito. Fala nessa parte de não rolar, você teve já alguma frustração profissional? Assim, caraca, nesse serviço aqui eu me frustrei. Ai. Momento tenso, abaixa as luzes. Tem um grande problema nessa entrevista, gente. Se ele não me pergunta antes, eu não lembro das coisas. Minha memória, eu tenho que dar um tempinho para lembrar. Eu não tô lembrando de algo assim que me... Porque de verdade eu falo, eu tento... Não, mas é comum não ter também. 18 eu não, Vitor. Nunca tive. Tipo assim, acho que minha vida rolou do jeito que tinha que rolar. Tá. Não que eu devo ter tido, entendeu? Mas é que eu acho que o jeito que eu enxergo as coisas, se é uma coisa ruim, eu deixo passar. Você Vamos, deleta. passou, pulou, vamos agora pra coisa boa, sabe? Deve ser mais isso, entendeu? Pode crer. Mas se eu lembrar, eu te conto. E na carreira da Ana Paula, a gente tem muita curiosidade, né? Pra quem não sabe, a Ana Paula que dublou a tartaruga da Vanguarda, né? Ela falava assim, gente. E eu queria saber como surgiu isso, Ana Paula. Você já ficava brincando nos bastidores, fazendo voz, e a galera, Ana Paula, vai você. Você sabe que eu entrei na faculdade pensando em fazer dublagem, eu queria fazer rádio, trabalhar em rádio e tudo mais. E lá na redação tinha um programa de meio ambiente, que era o Planeta Vanguarda, e tinha a Tartaruguinha, que era o mascote do programa. E aí não tinha voz ainda, e eles estavam procurando uma voz. Então foi, na verdade, uma coisa assim, gente, vamos ver aí, entra lá na cabine de off, faz uma voz lá pra gente ver. E eles foram testando várias pessoas ali da redação para mandar pro Boni, que era o dono da TV e tudo mais, para ele escolher e tudo mais. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer uma vozinha assim, meio de criança, e fazendo uma risada, assim e tal. E aí ele aprovou, gente. E aí eu fui durante um bom tempo ali, quando existiu a Amoreco, foi uma votação que teve também pro nome da tartaruguinha, que era Amor à Ecologia, Amoreco. E ela era um quadro que ela recebia cartinhas das crianças para mandar beijo para elas, dar alguma curiosidade também de alguma coisa ali, uma foto que a gente recebeu. Enfim, era um momento de interação com os telespectadores da Amoreco. E isso daqui é você em Brasília, né? Isso? Foi Você uma achou viagem. uma tartaruga e acabou brincando. Porque isso marcou muito, né? Muita gente ainda não sabe, tá descobrindo agora que eu sou Amoreco, gente. Mas eu fui contando aos poucos, e sempre quando eu vejo uma tartaruga, eu começo a fazer a voz dela, não tem como. Aí eu tava lá acho que é o Palácio do Planalto, sei lá onde que eu tava, vi uma tartaruga. E eu comecei a falar que assim, olha que lugar gostoso, eu nadando aqui em Brasília e tal. Eu comecei. Muito legal isso. E nesses muitos anos de TV, você até passou pela dublagem agora, né? Numa coisa que deu super certo. Você ainda tem vontade de experimentar algo novo na TV? Que será algum que mais eu quero de fazer? Programa, enfim. Olha, eu acho que talvez Programa de viagem, sei lá. Uma coisa de viagem é muito legal, que eu acho que com o tempo a gente vai curtindo mais fazer isso também, né? Viajar. Acho que é algo ligado à música seria interessante, sabe? De trazer algum tipo de reality, alguma coisa que pudesse fazer um concurso musical.
Porque eu acho que a música é uma coisa que tá em mim, assim, eu acho que tudo que eu conseguir colocar a música junto, eu acho que vai ser bacana. Talvez algo nesse sentido, assim, fosse bacana. E como você encara os novos desafios, Ana Paula? Você hoje está numa linha de esperar chegar um desafio ou você ainda vai atrás, não quero fazer isso agora, quero fazer aquilo? Hoje eu tenho muito mais autonomia para fazer as coisas, sabe? Hoje eu acho que eu cheguei num ponto assim que eu só agradeço mesmo, como a gente falou. Eu passei por toda uma trajetória e hoje eu tenho essa oportunidade de poder escolher mais o que eu quero fazer, sabe? Quando às vezes você está dentro de uma empresa, você tem que seguir algumas regras, você precisa atender a alguns pedidos. E hoje, assim, eu consigo analisar os pedidos que chegam até mim, analisar melhor, negociar. Isso foi um desafio também, né? A gente saber se vender, saber negociar e tudo mais. E foi algo que eu estou desenvolvendo até hoje, mas eu gosto dessa fase, sabe? De eu poder escolher um pouco mais, negociar um pouco mais, fazer coisas que eu gosto mais, sabe? Tá sendo muito bom. Durante sua carreira, teve uma propaganda que te marcou muito, que foi a propaganda da Vinac, né? Verdade. Você vê hoje que você foi bem reconhecida pela Vinac, bem reconhecida por trabalhar na vanguarda. Como é que rolou isso? Eu acho que juntou um monte de coisa aí, né? Porque, assim, a Vinac é uma empresa super tradicional também, tem anos Cara, e anos. a música da Vinac fica na cabeça, né? Exato. Eu posso cantar a música da Vinac agora, eu sei de cor. Você nasceu já ouvindo essa música, entendeu? Então, é algo já tradicional. Aí a gente tem a figura do porquinho, que é tradicional, né, também. Que é também uma figura marcante. E o que a gente trouxe de diferente? Alguém cantando essa música, interagindo com o porquinho ali, né? Então, eu acho que isso que marcou. Todo mundo já conhecia a música, já conhecia o porquinho. E eu tinha a minha trajetória na TV, as pessoas estavam acostumadas a me ver de um jeito. Mas aí a hora que juntou tudo isso, né? A tradição da empresa com a minha tradição, ué, ela tá cantando com o porquinho. Então marcou mesmo, né? Mas é isso que a gente fala, assim, às vezes você tem que unir as coisas para ela dar certo também, né? Não adianta só você me contratar para fazer a propaganda, mas como que você vai usar esse material que você produziu comigo, sabe? É o jeito de fazer, é o jeito de divulgar, é a campanha que você está pensando em fazer, como chegar nas outras pessoas. É um conjunto de coisas, sabe? Para dar certo. Pode crer, Ana Paula. Agora, para a gente fechar o programa, nesses 18 anos de carreira, um pouco mais de 18, qual foi a sua evolução que você olha assim, caraca, eu mudei muito disso daqui para isso daqui? Você sabe, ser desenvolta assim, desse jeito. Eu nunca fui assim, não. A Ana Paula estagiária para Ana Paula hoje. Nossa, eu não sei como que me contrataram como estagiária. Você não tá entendendo. Eu era tímida, assim, quietinha, e falava baixo, e no meu canto, não gostava de chamar atenção. Tá? Hoje a pessoa não tá nem aí, entendeu? É lógico que eu fico super controlada naquele sentido de ter ali, estar na minha zona de conforto, de saber até onde que eu posso ir, eu não posso. Mas assim, eu me vejo muito mais comunicativa hoje, sabe? Eu desenvolvi muito mais a comunicação. E é lógico, a gente amadurece um pouquinho, né? Como eu falei, ano que vem eu vou fazer 40 anos, gente. Não parece, então, gente. É uma vida. Muito obrigada, muito obrigada. Mas eu vi muita coisa acontecer, né, nesse período. Eu vi muitas transições de períodos, muitas transformações. Esse lance mesmo da internet começar a ser uma coisa forte, que antes não era, né? De como era uma coisa muito mais forte a transmissão das coisas através da TV. Pode crer. E depois ter essa transição para a internet. E eu acho até um privilégio eu ter conseguido surfar nessa onda, né? Porque às vezes a pessoa está acostumada com o formato e não consegue se adaptar com o outro. E o Lucas, até que trabalha comigo hoje, beijo, Lucas, ele fala muito nisso, fala, poxa, a Ana conseguiu manter isso mesmo com essa transformação toda, né? Porque eu acho que eu sempre fui curiosa. Minha época, não sei se você pegou o Snapchat, a época do Snap. Peguei, oxe. Porque era antes do Instagram, né? Então ali, o Snap que eu comecei a ver como é que funcionava e queria, sabe? Os filtrinhos. Os filtrinhos e tudo mais. Começava a mostrar os bastidores lá das coisas que eu fazia na TV e tudo mais. E ali a gente vai se soltando um pouco mais, vai vendo até onde que você pode e não pode. Você tem a segurança de se você não gostou, você apaga e faz de novo. E aí eu vi que eu tinha uma ferramenta legal na mão ali, que eu podia mostrar algumas coisas que, igual a gente falou, que às vezes está distante das pessoas, quem trabalha numa TV, num estúdio, não tem esse acesso, não sabe como funciona, e a gente poder mostrar isso através da sua rede social,
Foi uma coisa muito legal que fez eu desenvolver também, sabe? Esse lance da timidez, da comunicação e tudo mais, de me soltar e de conseguir estar mais próximo, assim, das pessoas. Pode crer. Senhoras e senhores, esse foi o Tá Ligado com Ana Paula Turquete. Enfim, Ana Paula do Madrugada, da Vinac, como você preferir. A nossa Ana Paula aqui de São José. Ana Paula, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Prazerzão viu? mesmo. Gente, e a gente vai ficando por aqui, viu? É nóis, fui!